Mateus capítulo 16. Aleluia. Mateus 16. Todos abriram? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos a manifestação da presença do Teu Espírito, do Teu Filho neste lugar. Como promessa Tua mesmo, de manifestar a presença do Teu Filho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Nós Te agradecemos. Te agradecemos também pela uma palavra poderosa que vai mudar a nossa vida, vai mudar as estruturas do nosso espírito, vai mudar as estruturas da nossa mente, renovando e restaurando, edificando, consertando, consolando. Obrigado, Pai, pelo Teu amor sobre nossa vida e obrigado por Teus filhos estarem aqui. Senhor, eu Te peço que abra os ouvidos e os olhos espirituais de cada ouvinte neste lugar, a fim de que, ouvindo a Tua palavra, possa compreender. E a palavra que saia da minha boca, que até uma criança ouvindo possa compreender. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, eu estava pensando que ministrar aos irmãos, e Deus me lembrou de uma frase que eu vi. Uma frase muito simples, mas que essa frase mexeu comigo, só que mexeu ao contrário. E a frase dizia: por uma pessoa ter terminado e realizado um trabalho, uma obra, então outra pessoa escreveu: mais um sonho realizado por Deus. Só que aquilo mexeu muito meu coração. Mais um sonho realizado por Deus. E daí as pessoas estão muito enganadas com relação ao Evangelho. As pessoas não têm entendido para que serve o Evangelho, por que ele veio, por que ele está aqui, por que esta palavra veio a este mundo, a nós. As pessoas estão entrando dentro da igreja por motivos errados. Elas estão porque pessoas estão prometendo que Deus vai consertar algumas coisas. Elas estão entrando porque Deus disse que ia consertar o marido, porque Deus disse que ia consertar o filho, que Deus disse que ia consertar as finanças, que Deus disse que iria realizar sonhos, porque disseram que Ele era muito bom e Ele faz tudo que a gente quer. Porque dissemos que temos uma vida boa para viver. Esses são os conceitos que é ministrados por aí. Vir ao Evangelho, vir ao reino por benefício, se bem que temos todas as promessas de Deus escritas a nosso respeito, e ela se cumprirá se não morrermos a seu tempo, como disse o apóstolo Paulo. Se não desfalecermos, cada uma dessas promessas se cumprirá em nossa vida, se não desfalecermos. Isso significa que se desfalecermos, algumas promessas não serão cumpridas, e nós iremos para o reino com algumas promessas dentro dessa terra não cumpridas. Porque pela mesma porta que as pessoas entram de benefício, são pelas mesmas que elas saem. Muita gente se converte no cristianismo porque disseram que Deus iria consertar o marido, e passa 5, 10 anos e o marido não é consertado, e o marido não se conserta. Uma pessoa estava fora do Evangelho porque foram ditas promessas, profecias para ela, e nenhuma delas se cumpriram. E eu tive que dizer para ela: me perdoe, mas você foi tola em acreditar em todas, porque a Bíblia diz que devemos julgar as profecias. E pela mesma porta que as pessoas estão entrando, que é a porta do benefício, é a mesma porta que estão saindo, porque os benefícios não chegaram. Porque apresentaram a ela o Evangelho que trazia especialmente um benefício só para você. E pasme, os benefícios são todos humanos e terrenos. Porque as promessas ditas são promessas espirituais, o qual a igreja primitiva agarrava com unhas e dentes, não ligando mais, não tendo mais relacionamento com este mundo. Como disse o escritor de Hebreus: se vocês nem ligavam, porque confiscavam os seus bens e vocês não estavam nem aí, porque sabiam que tinham bens mais preciosos. Porque a verdade é que a igreja primitiva lançava os bens preciosos como reino, e as igrejas de hoje são bens preciosos naturais. Isso Deus vai cuidar de você.
Porque eu não acredito que você é melhor do que Deus em nada. Porque se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, Deus sabe dar melhores coisas a você. E são coisas básicas e simples que Deus vai cumprir na sua vida. Não vai faltar água, não vai faltar o pão, não vai faltar a vestimenta, não vai faltar o seu transporte, não vai faltar absolutamente nada. É plena responsabilidade daquele que criou, porque Ele é bom. Mas as promessas ditas por Deus envolvem mais coisas fora deste mundo do que dentro deste mundo. E os motivos quando as pessoas entram e olham, e Deus vai fazer isso na tua vida, e Deus não faz, e quando passa o longo do tempo e não é feito, é pelas mesmas promessas que pessoas saem pela mesma porta. Se entra muita gente dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das igrejas, mas se sai muita gente também. Entra muito, mas sai muito. Porque os que entram não foram bem avisados do que realmente se tratava. Evangelho, querido, eu vou citar aqui 2 frases. Evangelho, eu quero que você me responda. Evangelho é negação própria ou realização própria? Evangelho é negação própria ou realização própria? Negação própria. Evangelho é negar-se a si mesmo. Não é realização própria. E eu vendo a frase, mais um sonho que Deus realizou. Querido, se você vai viajar e você trabalha e pega seu dinheiro e junta e paga a sua conta e viaja, não precisou de Deus não, querido. Você já trabalhou, juntou, comprou, mais um sonho que Deus realizou. Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu na sua própria palavra. Que eu vou dizer para você, é mais do que você pede ou imagina. É mais do que uma viagem. É mais do que um curso. É mais do que um carro. É mais do que uma casa. É mais do que uma esposa. É mais do que um marido. É mais do que um filho. Parece duro eu dizer isso, mas é mais do que um filho. E bom que eu seja duro essa noite, para que você esteja aqui, esteja bem avisado do que é realmente evangelho. Para você decidir se você quer permanecer dentro dele, se você quer andar e você quer trilhar este caminho. Se você está disposto a andar no propósito, no chamado que ele fez para a sua vida. E sobre esse chamado que talvez você não ganhe nada aqui, mas você se sinta alegre por estar realizado e estar dentro do propósito do Rei da Glória. Sabendo que a sua herança não está fixada neste mundo, porque o ouro deste mundo não se compara ao ouro do mundo do nosso Pai. Porque nenhuma riqueza desta terra vai comparar a tremenda riqueza da glória, porque Ele te chamou para ser co-herdeiro de todas as coisas. Não foi de apenas uma casa, foi de um reino. Pessoas querem casa e Deus tem reino. Pessoas querem carros de lata, Deus tem carros de fogo. Pessoas querem cavalos que comem e podem morrer, mas Deus quer dar a você cavalos de fogo. Pessoas querem vida e vida natural. Eu posso dizer que Ele tem para você vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. O propósito da vida deste mundo no máximo é 80 a 90 anos. Se chegar e comer bem. Eu vou dizer se comer bem, cuidar do corpo. Mas o propósito de Deus é vida plena, é vida eterna, sem contagem de dias, é para sempre. Eu acho melhor você escolher a outra parte. Vamos ver o que diz o texto. Sabe que eu preciso dar uma saculejada, mexer com você essa noite?
Olha para a pessoa do seu lado, pega no braço dela e diz: olha, meu irmão, hoje você vai ser movido pelo poder do Espírito de Deus. Agora olha para ela e diz: você entendeu o propósito de estar aqui? Pergunta para ela: ou você veio aqui enganado? Eu sei porque estou aqui. Por isso não desisto. Ninguém me enganou, a palavra não me enganou, Deus não me enganou, o Espírito não me enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem uma coisa, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não estou aqui enganado, querido. Estou sofrendo, mas estou sofrendo ciente. E dentro do próprio sofrimento, eu extraio o que é de melhor e dou um sorriso, como diz a música: pela fé eu vou vencendo e rindo todo dia. E se você não sabe sorrir, vem andar comigo para eu lhe ensinar como é que você sorri em meio às tribulações. Pela fé eu vou vencendo e rindo todo dia. Aleluia. Nada será comparado àquilo que Deus já projetou para a sua vida. Você está aqui por causa dos propósitos do rei, de um reino muito poderoso. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Se alguém deseja seguir-me, ora, quantos querem ser seguidores de Jesus? Ele disse: se alguém quer me seguir, tem que acontecer alguma coisa. Tome sua cruz e siga-me. Só que esse tome sua cruz, ele não está falando de problema, querido. O texto não está falando de problema. Jesus não estava falando de problema. Tome os seus problemas e venha comigo. Você sabe o que era cruz? Da época que Jesus falou? Você pode imaginar o que era cruz para a época em que Jesus disse essa frase? Quem se arrisca? Não. Morte. 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 Quem quiser vir após mim, e se quiser me seguir, eu vou morrer. Morra. Quem quiser me seguir, quem quiser vir comigo, vai ter que morrer, porque eu vou morrer. Ele não estava falando de dificuldade, aflição. Outros textos falam de aflição. Mas Jesus, quando expressou a frase que era a mais definitiva para uma pessoa que era condenada à cruz: morte. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, vai ter que morrer, porque eu vou morrer. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, para entrar no reino, Nicodemos, em outras palavras, tem que morrer para nascer de novo. Tem que voltar ao estado do princípio, da semente. Mas como isso pode acontecer? Tem que morrer. Tem que morrer. Quem quiser vir comigo e seguir, abre a tua Bíblia em João. Deixa a tua fitinha aí. Abre a tua Bíblia em João 8.
João capítulo 8. Jesus não estava falando de dificuldade, irmão. Jesus estava falando da própria morte, que ele ia morrer. Jesus disse: eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se quiser entrar no reino, vai ter que vir comigo. Vai ter que seguir os meus passos. Vai ter que andar por onde eu vou andar. Vir após mim é vir comigo. Mas nós vamos ver uma condição aqui que ele falou em João, para um grupo de pessoas. João 8, verso 21. Uma vez mais disse-lhe Jesus: estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele disse em Mateus que quem quisesse vir comigo, com ele, precisaria morrer. Ele não disse? Disse. Ele disse que quem quisesse ter a mesma vida que Jesus tem, teria que vir com ele. Mas agora ele está dizendo: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Por que não podem ir? Ele vai dizer por que não podem ir. Para um grupo de pessoas ele disse: siga-me. Se quer vir comigo, vai ter que morrer. Querido, olha para a pessoa do seu lado. Pergunta a ela: você já morreu? Diga a ela: porque para estar com Cristo, precisa estar morto. A primeira condição de que você tem que seguir a Cristo é morrendo. Considerai-vos, pois, mortos. E ele diz para esse grupo aqui, ó: para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas ele explica: mas vós morrereis em vossos pecados. Deixa eu terminar. Então, os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele seguiu dizendo: vós sois daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmo que morrereis em vossos pecados. Se vós não crê que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. E a conclusão é: não poderão vir aonde eu vou. Sabe que a igreja tem ministrado e tem tentado ganhar as pessoas de uma forma errada? Estava pensando nisso, o Espírito de Deus disse isso mesmo. Elas estão tentando ganhar as pessoas prometendo coisas. Prometendo um conserto no marido, prometendo um conserto no filho, prometendo um conserto financeiro, prometendo um conserto emocional. Um conserto em sua área profissional. Em todas as áreas. Mas elas não explicam a causa certa de vir para o Evangelho. A promessa certa de vir para o Evangelho é que todos precisam morrer por causa dos próprios pecados. É que todos precisam se igualar na morte de Cristo, para que possam nascer de novo uma nova pessoa, uma outra pessoa. E daí sim, as promessas de Deus começarão a se desenvolver na nossa vida a partir da nossa morte. Porque Deus não prometeu nada ao velho homem, a não ser sua própria morte, para nascer de novo.
Mas as pessoas estão prometendo para os mortos que elas serão beneficiadas. E Jesus disse: todos estão mortos. Mas ninguém tem coragem de dizer na cara de uma pessoa: você está morto, morto em seus pecados e seus delitos. Como disse Jesus: se você não crê, vocês não vão para o lugar aonde eu vou. Vós não podeis ir para o lugar onde eu vou. Nesta condição não vai, porque precisa morrer para nascer de novo. Aí sim se cumpre o que Jesus disse: quem quiser vir após mim e me seguir, tome sua cruz, morra, e aí você terá condição de me seguir. A promessa do Evangelho, a primeira parte onde você deve ministrar às pessoas que elas precisam morrer para nascer de novo. Não prometam a elas coisas que Deus não prometeu ao homem morto. Não prometa coisas a elas sem que antes elas tenham nascido de Deus, porque Deus não vai cumprir nada para os mortos, porque Ele é Deus de vivo e não de mortos. Porque todas as promessas estão contidas naqueles que nasceram de novo, para os redimidos de Deus, para os filhos de Deus, para os comprados, para os nascidos de novo. As promessas não são para os mortos, são para os vivos. E quem está vivo aqui glorifica a Deus. Não tem promessa para morto a não ser uma condição: morra com Cristo. Como alguém pode vir a Cristo se não morrer? Negue-se a si mesmo. Tome sua morte e me siga. Como nós vamos achar a Cristo? Por meio da morte. Os que estão mortos em seus pecados, por meio da morte. Porque primeiro precisávamos nos igualar com Ele na sua morte, para que possamos obter sua ressurreição e vida eterna. Aleluia. Quando você for ministrar a palavra a alguém, não prometa coisas que Deus não prometeu a mortos. Que você deve dizer a ela a condição dela, para que ela possa vir até Cristo, tomando sua própria morte, e entre na ressurreição dos mortos. Aí sim terão promessas. Aí sim terão promessas. Aí sim terão promessas. Aleluia. Ministram que é dificuldade. Nossa. Tome suas dificuldades e me sigam. Isso é nada. Ninguém pode encontrar Jesus em dificuldade. Só encontra a Cristo pela fé. Pela fé. Pela fé você encontra Ele. É pela fé que você encontra o teu Redentor e Salvador. Mas para os que estão vivos, tem preciosas promessas. Ainda nessa terra, para os que estão vivos, tem preciosas promessas ainda aqui neste mundo. Nicodemos, você tem que morrer para nascer de novo. Eu achei brilhante os dois ladrões que estavam naquele momento da crucificação. E um disse: se tu és Filho de Deus mesmo, salva a você e salva a gente. O outro disse: você não entende. Nós estamos aqui porque merecemos. Temos obras feitas. E por este motivo nós estamos aqui. Você não entende a nossa condição? Ele diz para o outro: você não entende a nossa condição?
Para uma pessoa nascer de novo, ela precisa compreender a condição dela. Se você está aqui neste lugar e não tem a vida de Deus, precisa compreender a sua condição. Se você não entender a sua condição, se você não compreender que caminho você deve trilhar para encontrar o Senhor da glória, porque Ele disse que Ele era a porta da entrada. Se você não entender, e Ele disse, você vai ter que morrer para nascer de novo. E Ele disse, se eu vou para um lugar e vocês não me verão mais, nem pode ir, porque está morto nos vossos delitos. Morrereis. E esta morte não era a morte de Cristo, era a segunda morte. Estou falando para os vivos ou para os mortos? Aleluia. Eu não quero falar muito hoje, não. Quero ser direto no seu coração. Eu vim aqui com um propósito. Não de ser um pregador, mas de ser um mensageiro da verdade. Abre em Colossenses capítulo 2. Tiago, senta ali, filho. Molha aí, meu filho, o ambiente. Colossenses capítulo 2. Por que o Senhor está falando isso? Porque eu estou falando exatamente desta mesa que fala. Se eu colocasse somente esta mesa aqui e não dissesse nada, ela mesma se falaria por si mesma, por si própria. Porque está aqui é o corpo do Salvador. E isto aqui é o sangue do Salvador. Quem quiser, Jesus disse, quem quiser, pode também não querer. É uma opção. É livre escolha. O planejamento está aí. Quem quiser, mas pode alguém não querer. Ele não disse que deveria ser de goela abaixo, empurrado. Quem quiser vir comigo, Jesus disse, olha com o que você está pedindo. Quem quiser vir comigo, olha bem o que vocês vão responder. Não é vocês. Estou retratando o fato de Jesus ter dito, quem quiser vir após mim, comigo, vai ter que morrer. Tome sua cruz, sua morte. Uma morte com que eu vou morrer. Querido, não era qualquer morte, não. Era com a morte que Jesus iria morrer. Por que ele disse, tome sua cruz? Ele não disse, tome sua chicoteada, que o indivíduo poderia morrer, tome sua foiçada. Quem quiser vir após mim, enfia a peixeira no bucho. Uma forma nordestina. Quem quiser vir, ir comigo para onde eu vou, só tinha um tipo de morte. Ei, você está aqui? Quando Jesus foi específico nisso, irmão, quem quiser vir comigo vai trilhar o caminho que eu trilhei, só tem um tipo de morte que você tem que morrer. Por isso ele disse, tome sua cruz. Jesus tomou a dele. Você tomou a sua? Ou você ainda se considera vivo para o mundo? Ou você ainda não entendeu que morreu?
Ou você não tomou sua cruz. E todas as vezes que você agora lembrar dessa palavra, não associe isso à dificuldade. Não associe isso à tribulação. Porque não é tribulação, é o mesmo tipo de morte com que Jesus teria que morrer. Você e eu, querido, deveríamos e devemos entender que nós tomamos a nossa cruz para morrer juntamente com Cristo, para ir na morte que Ele morreu, para poder nascer e viver a vida que Ele viveu. Por outro tipo de morte não dava para seguir Jesus. Ele não morreu do coração. Ele não morreu com AVC. Ele morreu com morte de cruz. Foi essa a morte que você morreu? Você tomou sua cruz quando você decidiu pelo Senhor? Ou você tentou morrer por várias causas? Não, Senhor, eu não vou morrer pela cruz, não. Eu vou pela beirinha aqui. Talvez eu vou morrer sem comer. Eu vou morrendo devagar. Cruz é muito, é demais. Eu digo, esta morte não vale. Não, eu vou morrer assim. Eu tomo uns comprimidos, aí vou pela beira. Esse tipo de morte não dá, porque Jesus não morreu com comprimido. E este não foi o caminho que Jesus trilhou. Tem que ser igual a Ele. Colossenses capítulo 2. Não, antes de Colossenses, eu quero que você abra aí em Romanos, capítulo 6. Deixa a tua fitinha. Você que tem Bíblia e tem fitinha, deixa a tua Bíblia aí. E vai para Romanos. Volta um pouco. Capítulo 6. Antes que eu prossiga, alguém enfermo nesse lugar? Doente de doença mesmo. Alguém entrou aqui com dor? Alguém entrou com dor na cabeça, dor na nuca, dor nas costas? Alguém entrou aqui com uma dor na perna? Aproveita a manifestação do poder de cura. Porque depois que foi embora, não ora mais por ninguém, não. Vem para cá. Alguém mais entrou com dor? Corra rápido. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, sem falha, repousado em mim. Há promessas. Se eu passar, vale representa dificuldades. Vale também representa crescimento. Em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Primeiro prato. O que você diz?
livro de Romanos, capítulo 6. Todos abriram? Diz assim, a partir do verso 1. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? E não era a mesma palavra que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e morra como eu morro. Morra como eu vou morrer. Ele diz aqui, vocês ignoram isso? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados igualmente no batismo da sua morte? Ou do mesmo tipo de morte com que ele morreu? Pelo mesmo instrumento que ele morreu? Da mesma forma que ele morreu? Do mesmo jeito, no mesmo sentido? Vocês ignoram isso? Porque quando Jesus disse, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumpri-la. Ele estava dizendo, eu vim cumprir a exigência da lei. Eu vim matar todos os homens. Porque a lei exigia que todos morressem. E todos os homens precisam entender que morreram crucificados com Cristo Jesus na sua morte. Se não entender isso, fica difícil de entrar no Evangelho. Fica difícil de entrar no reino. Tem que entender que o que aconteceu com Jesus, você estava lá com ele. Tome sua cruz. Vai morrer como eu morro. Como vou morrer. Não era pela espada dos romanos. Não era também pela falsidade dos judeus, dos escribas e fariseus. Era pelo mesmo tipo de morte com que Jesus iria morrer. Porque só há um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ao Pai por outro caminho. Não há outro caminho para trilhar que não seja morte e ressurreição. É o que diz a mesa. Ele diz mais. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também, diga também. Por que também? Porque é igual. Porque o caminho é igual. Porque o que aconteceu com Cristo era igualmente que acontecerá conosco. Também, igual, do mesmo jeito. Tem que ser pela morte de cruz. Também, igual. Do igual modo como Cristo ressuscitou e hoje vive uma nova vida, andemos nós também, vivamos uma nova vida como Jesus já vive uma nova vida. As pessoas chegam na igreja e querem viver sem ter morrido. Ou ter morrido por outras mortes. Não considerando a verdade da morte. Porque, meu querido, se você tenta morrer por outras mortes, você já não se considera que foi morto para o pecado e ainda continua escravo do mesmo pecado. E a natureza de Adão, adâmica, a natureza que envolvia o pecado, essa ainda continua. Mas se você morreu pelo mesmo caminho em que Cristo morreu, pela morte de cruz, juntamente com ele, certamente o pecado não terá domínio sobre vós. Certamente. E não há dúvida. Pastor, eu não consigo. Porque você não entendeu que você morreu com Cristo. Quando você não consegue, é que você ainda não compreendeu o que realmente aconteceu com você.
Eu era assim. Exatamente como alguns cristãos. Por não entender, viviam uma vida dupla. Tentando viver o melhor de Deus, mas tentando chegar até Deus, não pela morte de Cristo, mas por outros caminhos. Ninguém vem ao Pai, a não ser pela própria morte de Jesus e sua ressurreição. E ele disse mais: cinco. Se desse modo, de que modo, irmão? Diga, por meio da crucificação. Se deste modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, lembra? Jesus veio levar-nos para morrer juntamente com Ele. Se a tua morte não foi morte de cruz, querido, essa noite está proposto a você morrer pela mesma morte que Cristo morreu. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque o caminho é o mesmo. É a morte de cruz, sepultamento, ir para a morte, mas ao terceiro dia ressuscitar. Deixa eu dizer algo para você, talvez você não tenha entendido. Quando foi que você se igualou com Cristo? Na sua morte e na sua ressurreição? Na sua morte ou na sua ressurreição? Na sua morte. Querido, você tem que entender que você morreu o mesmo tipo de morte que Jesus morreu. Porque se tu pega um atalho para tentar pegar a unidade na ressurreição, não tem como. Fica bem claro isso? Que tipo de morte você morreu? Você se igualou com Cristo quando? Quando você se igualou com Cristo? Por favor, me responda. Quando Ele morreu? Só que tem algo bem interessante. Você se igualou a Ele, juntou, tornou-se um com Ele na morte. Aí você foi para a morte. Porque a lei dizia que tinha que matar. Aí Ele matou. Só que ao terceiro dia existia uma palavra que foi dita assim: das trevas resplandeça a luz. As pessoas pensam que é do pecado resplandeça a luz. Das trevas, de dentro do mundo dos mortos, das densas trevas, resplandeça a luz. Que luz era essa? Era a mesma glória que refletiu no rosto de Moisés quando ele foi ter com Deus. Só que em Cristo foi em plenitude. Aí o que é mais interessante, que dentro das trevas, das densas trevas, resplandece a poderosa glória de Deus, o Filho do Deus vivo, para começar a dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Em mim, o Filho do Deus vivo, banhado de luz, fogo sai dos seus olhos. Só que tem uma coisa: você estava lá com Ele. Poucos entendem isso. Poucos querem aceitar, querem entender. Você e eu estávamos com Ele na morte, mas também na sua ressurreição. Mais uma boa notícia: quando Ele saiu da morte, Ele foi ao inferno. Aonde estava você? Nele, com Ele, descendo
as partes mais baixas. Para tomar. Quando Cristo estava tomando a chave do inferno, você estava junto com Ele. Quando Cristo estava tomando a chave do inferno, você estava junto com Ele, porque Ele não te soltou, Ele ainda não te soltou e não vai te soltar. Você agora é um com Ele, não tem como mudar isso. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Aonde você começou a se unificar? Na sua morte, começou ali. O propósito da unidade começou na própria morte. Ele te leva à morte, mas Ele te leva também à ressurreição. Ele te leva também ao inferno onde Ele foi. E Ele foi levar cativo o cativeiro. E esta palavra, cativo, o cativeiro, às vezes é um pouco mal entendida. O que é cativo? Diga prisão. A frase diz, levou cativo o cativeiro. As pessoas pensam que ele foi, por este verso, tirar o povo. Não, por este não. O outro verso diz que ele foi ministrar aos que estavam. Nós não vamos falar sobre isso, porque o nome deles poderiam ser escritos no livro da vida, exatamente naquele momento. De muita complicação eu falar agora sobre isso. Ele levou o cativo, o cativeiro. Esta palavra está dizendo que ele tomou a chave da prisão na mão dele e levou com ele o que aprisionavam as pessoas. Ele levou sobre ele, nele, cativo, levou o aprisionado à prisão. Ele tomou a chave do inferno e disse: a partir de agora, quem governa isso aqui sou eu. Por que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja? Porque não tem como travar. Porque elas estão abertas. Porque a porta do inferno, porque a porta do inferno não vai prevalecer? Porque Jesus não deixou fechada, ela está aberta para você querer invadir, para você confrontar as trevas. Nós não vamos desistir, nós vamos atacar. A igreja já foi muito passiva, querido. É muita gente dormente e passiva. Eu digo para você, está na hora de atacar. Está na hora de atacar. Está na hora de dizer, aqui tem um exército que entendeu que as portas estão abertas e a chave está com o nosso Deus e Senhor Jesus. Na hora da igreja acordar, querido, e fazer o seu papel. Talvez a igreja tenha entrado pelos motivos errados. Promessas. Mas foram dadas promessas aos mortos. Mas agora tem as promessas aos vivos. Essas sim Deus garante. Só tem uma promessa para o morto: nascer de novo. Só tem uma promessa para o morto: nascer de novo. Que promessa! Por isso Jesus dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está bem perto, arrependam-se. Só tem uma promessa para os mortos, querido: arrependimento para a entrada no reino. Se você quer chamar alguém para estar junto contigo neste evangelho, tem que dizer para ela: você tem que morrer a morte de Cristo. Não promete às pessoas aquilo que Deus não prometeu aos mortos. Prega a realidade de uma promessa que é viva e Deus vai cumprir na vida dessas pessoas. E as pessoas que estão no mundo precisam entender que elas estão mortas.
Jesus disse isso. O meu e o seu Jesus. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Você tem coragem de dizer isso? É a fonte do Evangelho. Compreensão da condição para arrependimento. Mas as pessoas não ensinam que tem que se arrepender. Ensinam que tem coisas para se ganhar. Mas não ensinam que elas têm que se arrependerem. Verso 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais, eu quero que você repita comigo, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Venhamos a servir ao pecado. Acabou, filho. Acabou, filha. Acabou. Não dá para viver uma vida dupla. Essa vida em Deus e uma vida de pecado não existe. A promessa do Senhor foi que nunca mais, Ele não errou quando disse nunca mais, era nunca mais mesmo. Você precisa entender na sua consciência que nunca mais, eu vou dar uma revelação para você, nunca mais é nunca mais. Foi profundo. Muito profundo. E tem que ser profundo, porque tem gente que não entende o que é nunca mais. Acha que é tão complicado entender nunca mais. Não mais, não mais, não mais. Querido, nunca mais é tão profundo que pessoas não entendem uma frase tão simples. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Olha para o seu irmão, diga para ele, nunca mais. Agora diga com fé, diga a ele, nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai servir ao pecado. Acabou. Notícia boa, acabou. Acabou o tempo de viver no pecado. Verso 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com, porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Morra juntamente comigo. E mais, se morremos com Ele, queremos também que com Ele viveremos. Ei, viver não te alegra, não? Não é possível que uma vida não alegre. Não é possível que eu diga que viverei com Ele, e isso não traz motivo. O que traz motivo para você? Suas contas pagas? Seus sonhos realizados? Todas as coisas dentro do padrão que você quer? Eu conheço pessoas, querido, que depois da bênção foi-se embora. Eu conheço pessoas que estavam na fé, forte, firme, enquanto estavam construindo. Quando terminou de construir, a fé foi embora. Sabe o que eu desejo? Que os cristãos não tenham nada. Pelo menos eles estarão sempre fervorosos. Porque muitos, depois de terem, se esquecem. Querido, cristianismo não é como política, não. Que o camarada, há 4 anos, se esqueceu quem era o abençoado. Não dá para se esquecer o que Cristo fez. Não dá para se esquecer. Nenhuma pessoa se atreveria a competir com Jesus. E se a ressurreição e a vida não te alegra, querido, a expectativa da sua vida, não sei em que vai estar. Porque quando eu escuto aquela canção, ó morte, onde está? A terra tremeu, a pedra removeu. A morte não conseguiu segurar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entender que a morte não conseguiu segurar Jesus, significa que também não vai segurar você.
Porque muitos cristãos estão indo embora. E se ele não vier, querido, querida, olha bem para mim. Se Jesus não vier nesta geração, você vai enfrentar um desafio. La muerte. A morte. E pasme, tem cristão que treme de medo de morrer. Estou falando sério? Olha bem de ladinho assim para a pessoa do seu lado. Pergunta a ela, você tem medo de morrer? Eu fico besta, como um monte de cristão tem medo de morrer. Querido, se Jesus não vier, no dia que você for, você já vai logo dizendo, certo? Você vai logo, você vai lembrar de mim. Eu posso estar bem velhinho, você está bem velhinho. Você vai lembrar. A terra estremeceu. A pedra removeu. A morte não conseguiu segurar o meu Salvador. Venha, bichinha, venha. Ó morte, onde está? Você lá, banguelinho. O teu aguilhão. Jesus ressuscitou, aleluia. Rindo. A pessoa morrer rindo. Porque a vitória está garantida. Porque você pode dizer, olha lá, tá bom, eu vou, mas tem uma coisa, eu volto. Eu volto. Você não vai conseguir me segurar não, porque eu morri juntamente com Cristo. E se Ele ressuscitou, querido, certamente, ó morte, vou junto com Ele. Você não vai me segurar. Aí você já vai rindo. Pensou? Você morrer convicto que o chão estremeceu e a pedra removeu. Você não entende isso, não? Você não entende? Talvez você entenda que segunda-feira você tem a conta para pagar e o dinheiro chegou e você diz, aleluia, glória a Deus. E glorifica mais pela conta paga do que pela realidade que vai acontecer com sua vida. Aleluia, isso aqui é a mão de Deus. E a mão de Deus na tua morte? Querido, é mais motivo de saltar dessas cadeiras do que uma conta paga. Que talvez você vai morrer e a conta vai ficar. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou para sempre exaltado, para sempre elevado, para sempre vivo está. Verso 7. Verso 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Eita! Ei, irmão! Sabendo que Cristo morreu uma vez, Ele não pode morrer de novo. Tudo que eu vou dizer aqui com Jesus, você vai lembrar de você, que está unificado com Ele. Você não se ligou ainda não? O que Ele mesmo disse? Havendo Ele sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele nem sobre você. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Vive para quem?
Vive para quem? Vive para quem? O louvor pode subir e abra em Colossenses capítulo 2. O louvor pode subir e abra em Colossenses capítulo 2. Para sempre Ele reina. Oh. Aleluia. Todos abriram? Verso 13. Não, verso 12. Isso aconteceu quando fostes sepultado com Ele. Ei, dá para entender hoje? Ou eu preciso dizer de novo? Isto aconteceu, que ele está falando da circuncisão. Quando houve um fato, houve um momento em que nós nos unificamos com Cristo. Quando? Entendeu, Léo? Houve um momento que você não tinha nem nascido, mas Ele já estava unificando você com Ele. Nós não éramos nem nascidos. Isso aconteceu quando fostes sepultado com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente. Foi no mesmo tempo que Ele deu a vida ao Filho, Ele deu a vida a nós. Juntamente. Não foi num dia e depois no outro. Foi juntamente, junto. Por quê? Porque você estava com Ele na morte. Juntamente com Ele, perdoando alguns dos nossos pecados. Alguns dos nossos pecados. Não, todos. O mais miserável foi perdoado de todos os seus pecados. O mais indigno entre os homens. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Que ordenanças era essa? Diga, suas próprias leis. Cravou. Ele pegou aquilo que era motivo de nos aprisionar na morte. Ele removeu completamente, pregando na cruz. Pecado, natureza, lei, condição, cravou tudinho para ter o mesmo tipo de morte com que Jesus iria morrer. E aí começamos a entrar no que Jesus disse: quem quiser vir após mim, quer vir comigo, vai morrer do mesmo tipo de morte que eu vou morrer. Você não foi, né? Não sente. Pela fé, querido. Pela fé. Vamos ficar de pé. Pela fé. Vamos cantar essa canção do começo. Pela fé. Pela fé. Pode tirar. Pela fé.
Você não se sentiu não, né? Que foi com ele não, né? Também não foi, né? Pela fé. Vamos lá? Vamos cantar? Não, não é a canção Pela Fé, não. Não. É esta canção que estávamos cantando aqui. A criação chorou. O Estou sol falando. se apagou. O nosso Salvador entregue. Você vai cantar agora entendendo. Agora você vai entender. Seu sangue derramou. Era você junto com ele. Carregou os meus pecados. Aleluia. 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 Hoje você vai celebrar com consciência. O fôlego de adeus, o Pai não pôde ver seu filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu pra ser. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. O chão estremeceu.